Obrigado. Paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Que bom vê-los na casa do Senhor mais um dia, mais uma reunião, mais um culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Creio que já fomos abençoados pela palavra que o nosso pastor trouxe aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar também Reginaldo, sua esposa, nossos irmãos da Universal, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, quantos possuem um exemplar da lição bíblica deste trimestre? Eu gostaria que você se manifestasse. Temos ali uma irmã, temos ali algumas pessoas. Aqui no púlpito também eu já vi digital, algumas lições ali. E o irmão Írio me passou que nós temos aqui mais, esse é o último, irmão Írio? Ou tem mais? Tem mais três? Duas? Mais duas. Essa aqui é de professor. E nós temos mais ali com o irmão Írio. Se você quiser aproveitar, nós temos ali ainda mais alguns exemplares. Eu sugiro a você que adquira, porque esta lição, ela é, talvez destes trimestres que nós tivemos ao longo deste ano, talvez, para não dizer com toda certeza, essa seja uma das mais atuais, mais contemporâneas que nós estamos vivendo neste ano de 2016, em termos de mundo, mas principalmente de Brasil. Nós temos vivido realmente uma crise este ano, ou que mais se agravou esse ano. Então é um assunto bastante contemporâneo, bastante atual, que nós estamos vivendo. E nesta noite eu gostaria de apenas trazer um breve panorama a respeito desta lição, deste tema, que é o Deus de toda a provisão, e apenas uma pincelada a respeito da lição de número 1. Haja vista que hoje estaria aqui ministrando o evangelista José Manuel, mas por motivos de força maior não pôde estar conosco. Então nós estaremos dando uma breve explanação, mas já fazendo um convite. Você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, por bondade, se matricule, seja você um aluno, venha fazer parte dos domingos pela manhã aqui, porque nós temos professores capacitados, temos aqui que estão conosco hoje, o presbítero Sérgio Capeler, que está ali, isso, e também temos lá atrás o nosso mineirinho, o presbítero Wellington, também o nosso professor, e hoje eu vou me aventurar aqui como professor por um dia, por uma noite, amém? Meus irmãos, então, esta lição do quarto trimestre de 2016, vai falar a respeito do Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Ou seja, não se fala apenas de um tipo de crise, mas de várias crises, porque nós temos algumas crises, sendo que talvez a mais evidente nesse ano seja a crise financeira, seja a crise econômica, mas nós temos algumas crises, vivendo algumas crises no nosso meio. Nós temos aí, além da crise econômica e da crise financeira, nós temos uma crise política, e que tem se agravado este ano, e coisas que nunca aconteceram no nosso país, que era tido como o país da impunidade, o país onde tudo terminava em pizza. Nós temos visto que esse ano, pela graça de Deus, Deus tem levantado pessoas, apesar de não serem evangélicas, mas tem levantado pessoas para colocar um ponto final nesta questão de impunidade. Muitas pessoas têm sido julgadas, muitas pessoas têm sido presas por conta de desvios, de tantas coisas, tantas sujeiras que andaram acontecendo. Então o nosso país, que era tido como o país da impunidade, o país onde se fazia o que queria e se terminava tudo bem, nós temos visto que as coisas estão mudando, e glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isto.
Mas há também crises na educação. Há crises morais acontecendo, crises familiares, crise espiritual acontecendo, e também é algo muito atual, muito atual. E na questão de moral, de ética, de valores, nós temos visto uma crise generalizada a tal ponto de alguns princípios estarem sendo invertidos. Hoje a família ela já não está mais sendo vista como homem, mulher e filhos. Estão dando já um novo conceito para a família. O que é isso? É uma crise moral, uma crise ética. Uma crise que, querendo ou não, nós somos peregrinos em terra estranha, somos cidadãos do céu, mas por enquanto nós estamos aqui, e este tipo de crise atinge a nossa vida também, como igreja, como filhos de Deus, porque nós estamos em um mundo onde nós temos que nos relacionar com as pessoas à nossa volta, que nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que colocar os nossos filhos na escola. Então, querendo ou não, isso nos atinge de uma forma bastante grandiosa, e somente Deus e a sua misericórdia para nos preservar em meio às crises que nos cercam, em meio a estas situações tão difíceis que o mundo está vivendo, que não é outra coisa senão o prenúncio de que Cristo está voltando. A cada crise, a cada nova situação, a cada nova calamidade, fica mais certo para nós de que o dia do Senhor está se aproximando. E eu posso dar graças a Deus e glórias a Deus por isso, porque nós temos visto que os sinais estão apontando para aquilo que a Bíblia Sagrada nos fala. Cristo, o nosso Senhor, está voltando. Ele vai nos levar para um lugar onde não há crises, aonde não há problemas, aonde, como a Bíblia Sagrada diz, não haverá dores, não haverá pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nenhum tipo de calamidade. E este lugar é o céu, aonde o Senhor Jesus foi nos preparar um lugar. Amém? Glórias a Deus. Então, a primeira lição, ela vai falar da sobrevivência em tempos de crise. A lição de número 2 vai dizer sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. A de número 3 vai falar a respeito de esperança e de fé. Vai falar sobre Abraão, o pai da fé. A lição de número 4 fala a respeito da provisão de Deus no monte do sacrifício, aonde Deus provê para a necessidade que se estava vivendo naquele momento ali. A lição 5 é muito interessante, vai nos falar a respeito das consequências das escolhas precipitadas. Tem muitas pessoas que são impulsivas, elas fazem escolhas sem antes pensar. Por exemplo, às vezes passam por uma vitrine e se encantam por uma roupa, por um par de sapatos, um par de calçados, e aí pelo impulso vai lá e compra, e depois parcela em tantas vezes a perder de vista. Aí amanhã ou depois, por uma infelicidade, fica doente, tem que gastar, e aí começa aquele rolo grande de problema em pagar cartão, em pagar cheque, e aí começa, então, as consequências das escolhas precipitadas. Esse é apenas um exemplo que nós estamos dando, né? Apenas um exemplo. A lição 6 vai dizer que Deus é o nosso provedor. É como o Salmo 23 diz, Deus, o Senhor, Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, nada me faltará. Ele é quem cuida de nós. E por aí vai, a lição 7 fala a respeito de José, a 8 a respeito de Ruth, a 9 vai dizer que o milagre está em sua casa, e eu me lembro, e como não lembrar, daquela viúva de 2 Reis, capítulo 4, se eu não estou equivocado. Aquela que estava vivendo uma crise familiar, uma crise financeira, onde os credores vieram para tomar os seus 2 filhos como escravos para pagamento de uma dívida. E aí ela vai ao profeta, consulta o profeta, explica a situação,
e o profeta, segundo uma direção de Deus, dá a ela uma resposta que vem fazer com que o milagre aconteça. E o milagre estava dentro da sua casa, era o pouquinho de azeite que ela tinha. Será que nós temos ainda um pouquinho de azeite dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Precisamos ter. 10, adorando a Deus em meio à calamidade. 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. A 12 é muito importante, sabedoria divina para a tomada de decisões. E a 13ª vem reiterar ao longo dessas lições a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida, com as situações que nos cercam. Nós temos um Deus que Ele é fiel. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Muito embora nós falhemos com Ele, muito embora muitas vezes nós saiamos um pouco da direção que Ele tem para a nossa vida, mas Ele não nos despreza, Ele não nos esquece, porque Ele é fiel e Ele permanece fiel para sempre. Por isso é bom louvar o nosso Deus, porque Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, nesse Deus fiel, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glórias a Deus. Então a lição de número 1, a sobrevivência em tempos de crise. Essa lição eu percebi aqui pela leitura diária que ela vai se basear no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque também profetiza num período de crise espiritual, de crise política. Então, cada dia da semana tem ali uma meditação para que os irmãos venham fazer. O texto áureo diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, que foi o que nosso pastor comentou. As aflições, meus irmãos, elas existem e sempre vão existir. Mas a nossa segurança é que nós temos um Deus que acalma o nosso coração, dizendo assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo e desta maneira eu posso cuidar de vocês, eu posso proteger vocês e sustentar vocês em meio às dificuldades. Para não ficar só eu falando, eu vi que o Márcio está com uma lição digital ali. Se alguém puder arrumar para mim mais um microfone, eu pediria para o Márcio fazer a leitura bíblica em classe. Se você não tem a lição, mas quiser acompanhar, está ali, Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Márcio, se puder me ajudar, eu agradeço. Aqui, Aqui, Para quem quiser acompanhar na Bíblia Sagrada, Abacuque 1, capítulo 1, versículo 1 ao 17. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Eu não estou chegando direito, Job. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais
perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com um anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não deixaria de matar os povos continuamente? Amém. Então está aí o texto, profeta Abacuque, retratando um cenário de crise que se vivia na época. Até me chamou bastante atenção que até na justiça, até os juízes estavam pervertendo a sentença que se precisava fazer a respeito do justo. Diz assim, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Em Neemias, nós estamos estudando, ou aliás, baseamos o nosso tema deste ano, restauração, no livro de Neemias. E Neemias vai dizer ali que Jerusalém estava com os muros destruídos, ou seja, eles estavam sofrendo uma crise de insegurança a nível nacional, a nível da cidade de Jerusalém, e estavam também sofrendo por causa e as portas queimadas a fogo, as portas das cidades eram onde os juízes se colocavam para julgar o povo. Então, portas queimadas, não se havia mais o lugar aonde o juiz julgava a causa e proferia a sentença, e por isso os ricos estavam oprimindo os pobres. Então, meus irmãos, crises, elas sempre vêm acontecendo, e esta lição vai falar isto, desde o momento onde acontece a queda do homem, aonde entra o pecado no mundo, ali começam a existir as crises que vêm vindo desde aquele tempo e continuam até hoje, umas mais acentuadas, outras menores, mas nós temos vivido debaixo de crises. E como eu comentei, estas crises só vão passar quando o Senhor Jesus vier para buscar o seu povo. Aí então, meus irmãos, todas essas coisas que foram originadas pelo pecado ficarão para trás, cairão por terra, e nós seremos libertos de toda essa situação difícil que por vezes nós passamos, nós enfrentamos, nós vivemos. O tópico 1 da lição diz assim, a crise como uma realidade. E o ponto 1 diz, Deus criou um mundo perfeito. E falando em mundo perfeito, nós temos que nos lembrar de Gênesis capítulo 1, que ali Deus é dito na sua palavra que Deus criou o mundo. A cada dia que Deus criava alguma coisa do mundo, o escritor de Gênesis diz ao final de cada parte, de cada etapa da criação, assim, e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele criou um mundo para eu e para você vivermos
perfeito. Nesse mundo não havia injustiça, nesse mundo não havia crise, nesse mundo não havia morte, não havia sofrimento, não havia violência. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Mas por conta do pecado, o pecado veio para deformar a criação de Deus. Veio para trazer esta deformação que nós temos visto hoje. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai das luzes, tudo que Ele faz, tudo que Ele cria é bom, é perfeito, é agradável para nós. Mas aí o pecado deturpou toda a imagem, toda a criação de Deus. E o que nós vimos a partir dali, se os irmãos forem notar, a partir do pecado já começa. E a primeira crise que começa é a crise no casamento de Adão e Eva. Porque daí, quando Deus pergunta a Adão, Adão joga a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste, na verdade ele divide a culpa entre a mulher e Deus. Ele aponta a dizer, a mulher que tu me deste, ou seja, até Deus ele colocou no meio. Culpou Deus pelo pecado dele. Porque a mulher que tu me deste me deu do fruto para eu comer. E aí eu pequei. Então já começa ali uma crise conjugal na vida de Adão e de Eva. Aí depois passa para uma crise familiar. E na lição vai dizer, eu não vou estar lendo a lição porque senão nós vamos muito longe, não é esse o objetivo hoje. Depois vai dizer ali que se fala hoje que o capitalismo e que a modernidade é que trouxe a violência para o mundo, mas não. Se vocês forem ver, o primeiro homicídio começou após o pecado. Caim vai lá e comete o primeiro homicídio, mata Abel, o seu próprio irmão. Aí começamos ali uma crise conjugal, uma crise familiar, uma família já começando destruída. E a violência começa então a se instaurar no mundo. Gênesis capítulo 6 vai falar a respeito da violência que começa a se generalizar ali. Depois o tópico 2 vai dizer uma sociedade em crise. Vai começar a falar da apostasia universal que começou a acontecer no período pré-diluviano. Ali com Noé, a geração de Noé, os homens começaram a pecar desenfreadamente, e Deus fala a Noé que havia de mandar um dilúvio sobre a terra para destruir estes homens, estas pessoas que estavam na prática do pecado. Através da arca, Noé e a sua família é salva das águas do dilúvio. Mas isto não parou por aí. Houve uma continuidade no pecado. E daí vem o tópico 2, a crise como uma consequência do pecado. Ali vai falar então da crise na sociedade antediluviana, que eu já comentei, e na crise na sociedade pós-dilúvio. Após o dilúvio, a família de Noé sai da arca, e mesmo ali começa novamente então a prática do pecado, a maldição, e vai dizer então que quando Noé amaldiçoa Cã, o seu filho, por tê-lo visto desnudo, Noé profere então uma maldição contra o seu filho. Então o escritor da lição vai dizer que uma das consequências do pecado também é esta maldição. E com a queda, isso não afetou apenas os seres humanos, mas afetou também toda a terra. A terra passou a sofrer as consequências do pecado e sofre até hoje. No ponto 3, vai dizer a respeito da crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. O cenário em que Cristo nasce ali na Palestina também é um cenário onde a Palestina estava sendo governada pelo Império Romano. Então, se eu não estou equivocado, um dos discípulos ali em Atos, antes de Jesus subir aos céus, ele faz uma pergunta: será neste tempo que tu restaurarás, ou acontecerá a restauração de Israel?
E aí Jesus dá a resposta assim: não compete a vocês saber os tempos que Deus já ordenou para que aconteça. Então eles pensavam que Jesus poderia ser o grande político, que viria então a tirar Israel deste sofrimento, deste governo do Império Romano. Mas Cristo, o ministério de Cristo não foi esse. Foi para nos trazer a salvação e não foi para estabelecer um governo humano na terra. Mas vai dizer também que a crise, meus irmãos, ali na igreja primitiva, e toda a crise, ela serve para estimular-nos a sermos generosos uns com os outros. Porque foi no momento de crise financeira ali, que a igreja primitiva, então, os irmãos que vinham sendo convertidos, eles vendiam as suas propriedades e repartiam com aqueles que estavam em necessidade. E vai citar na lição, então, Tiago, capítulo 2, versos 15 e 17, dizendo que a fé sem obras é morta. Então, se eu disser, o meu irmão se aproximar de mim dizendo assim: eu tenho uma necessidade, eu disser assim, eu vou orar por ti, Deus vai te abençoar, vá em paz, tenha fé, não vai resolver. Tiago diz que a fé, ela precisa vir acompanhada de obras. Eu posso fazer uma oração com fé, abençoar a vida dele, mas se eu tiver como fazer alguma coisa em termos de um sustento financeiro para ele, eu preciso fazer. Isso é uma recomendação que a Bíblia nos ensina a fazer. A fé sem obras é morta. Então são em momentos como esse que eu posso até exercitar mais a minha fé, agindo com generosidade para aqueles que precisam. E Deus, meus irmãos, quando nós fizemos dessa forma, Deus, Ele é poderoso para nos retribuir, porque Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus soberano, que tem todo o poder, e a sua palavra diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é o dono da bênção, meus irmãos. Ele pode nos abençoar de uma forma especial. Eu não vou mais além. Vamos encerrar já. O tópico 3, ele vai falar a respeito da crise, então. A crise política que Israel enfrenta após o reinado de Salomão. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão, então ele começa a governar. E a partir dali vai havendo divisões no reinado de Israel. Tudo isso por causa de um homem que ele subiu ao trono com o objetivo de atender a ele mesmo. Ele buscou conselhos das pessoas, mas preferiu, das pessoas mais experientes, mas preferiu ouvir as sugestões de alguns amigos, e ali então começou uma série de situações difíceis que culminou na ruptura do reinado de Israel. Fala também no ponto 2 a respeito da crise econômica, e vai comentar a respeito de José e da forma como Deus usou José para ser o provedor de toda uma nação e de todas as pessoas que estavam ao redor ali, inclusive a própria família dele, a própria família de Jacó, para não serem mortos pela fome que assolava a terra. E vai comentar que o nosso país, no Brasil, nós estamos vivendo uma crise econômica. Quem é dos irmãos que não tem sentido essa crise na sua casa, na sua vida, em alguém próximo a você, em algum amigo teu, em algum familiar teu? Eu duvido que nenhum de nós estamos imune a isto, mas Deus, eu costumo dizer, nós sentimos o baque da crise. Agora Deus, que é o nosso Deus, Ele não nos deixará envergonhados em meio à crise. Ele é o nosso sustento em tempos de crise. No ponto 3 fala a respeito da crise espiritual. E isso é algo muito sério que nós temos vivido. Nós vivemos um tempo onde há tanta abundância de literaturas, de bíblias, de estudos, mas a gente nunca viveu talvez um tempo onde há
tanto desconhecimento bíblico por parte de algumas pessoas. E aí as pessoas vão atrás de qualquer conversa, de qualquer história, ouvem às vezes uma pregação de uma pessoa que lê um versículo da Bíblia, mas nem para falar a respeito dele, fala a respeito dele mesmo, ou de experiências que ele teve, somente isso, às vezes buscando alguma heresia de algum lugar e colocando no nosso meio. E muitas pessoas vão atrás. É por isso que, se eu não estou equivocado, Efésios, ele vai dizer que nós não podemos ser como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos ter raízes, meus irmãos. E para termos raízes, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de meditação na Escritura Sagrada, porque somente assim nós poderemos vencer. A Bíblia, meus irmãos, é uma fonte de bênção, uma fonte de vitória para o crente. Se não somos mais abençoados, não é porque Deus é insuficiente para nos abençoar. Se não somos mais abençoados, é porque talvez não estamos buscando tanto aquele que pode nos abençoar. Amém? Se coloque de pé por bondade. E após a crise espiritual já vem a conclusão. Eu vou fazer a leitura da conclusão. Vamos orar a Deus. Os músicos podem se posicionar ali. A conclusão, o fechamento da lição, dessa primeira lição, diz o seguinte: aquilo que o pastor já comentou no começo da nossa reunião. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em socorro. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque o Senhor Deus nunca nos desamparou. Se você for ver em toda a história, Deus nunca desamparou o seu povo. Por mais que Ele tenha tido que corrigir o seu povo, por mais que Ele tenha que muitas vezes afligir um pouco o seu povo, mas Deus nunca deixou o seu povo perecer. O controle está nas mãos de Deus. Ele está no controle de tudo. A minha vida, a tua vida está no controle de Deus. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que vale a pena servir a Deus.